Oi, 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 gente, chegando. Tudo bem com vocês ou não? Gente, olha só, vamos começar mais uma aula da nossa série da Miséria ao Milhão, nossa segunda aula, que deveria ser gravada ontem, ao vivo lá no canal da minha amiga Eu Sou Deise Lima, do Be Happy Podcast, só que infelizmente o YouTube nos deixou na mão, mas não tem problema, vamos pra cima, tá tudo certo. Nós vamos hoje então ter a nossa segunda aula e na terça-feira que vem, às 19h30, acompanhe lá no meu Instagram que você vai ficar informado de tudo. A gente vai gravar a nossa aula ao vivo e vai dar tudo certo, ok? Vamos continuar. Hoje eu quero compartilhar com vocês um método de divisão de percentuais dentro do meu orçamento. Então nós vamos aprender a como dividir, como organizar o meu orçamento, ok? Esse orçamento eu apliquei na minha vida pessoal, mas com algumas pequenas adaptações você pode colocar também no seu negócio. Mas hoje eu quero focar no nosso gasto financeiro pessoal, ok? Ele pode ser usado na empresa, mas ele precisa ser adaptado. Então hoje eu quero focar com vocês em passar para vocês nas finanças pessoais e numa próxima aula a gente organiza essa divisão de fluxo de caixa para a sua empresa também. Tudo certo, gente? Então, olha só, quero começar falando para vocês de um princípio, né? Na verdade, são 3 princípios básicos que eu apliquei nessa divisão de orçamento. Então, é um tripé, né? Esse tripé ele foi dividido da seguinte forma, eu chamo de pão, semente e semente. Então, vocês vão ver que na próxima aula a gente vai comentar sobre o Stephen De Silva, que é um americano, um contador, e eu participei de uma palestra dele e também li o livro dele, Dinheiro e Alma Próspera. Nós vamos falar mais dele na nossa próxima aula. Mas esses 3 princípios, pão, semente e semente, eu aprendi com o Stephen De Silva, que é um americano, né, lá da Bethel Church, e ele dividiu, né, esse orçamento desta forma. E essa divisão ela foi feita em cima desse tripé. E esse pão, semente, semente são 3 princípios que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro princípio da semente é sobre generosidade. Nós vamos ver aqui sobre doação. Então, o primeiro princípio desse tripé, generosidade. Segundo princípio, que são os gastos, é o desfrute. É você desfrutar daquilo que tem sido abençoado e entregue nas suas mãos. E o terceiro princípio é o princípio da semente que a gente vai plantar, que são os investimentos. Então, tudo aquilo que você plantar, você vai colher, ok? Se você olhar aqui, então, princípio, pão, semente, semente, né? Gastos, doação e investimentos. 100% do meu salário líquido descontado os impostos. Então, o que eu fiz nas minhas finanças pessoais? Eu peguei todos os valores que entravam para mim e eu descontei os impostos que são pagos ao governo e o que sobrou, o líquido ali que sobrou, eu fiz essa divisão. Tem gente que coloca os impostos juntos, tem gente que tira, eu preferi tirar. Paguei os impostos, imposto de renda, imposto da empresa, tirei o meu prolabore da minha empresa, já descontando os impostos, e esse percentual eu apliquei somando, né, todas as entradas que a gente tem, tanto minhas pessoais, quanto da minha esposa e algumas rendas que a gente tem. Então eu somei tudo isso, né, e apliquei esses percentuais aqui. E eu quero compartilhar com vocês, gente, que isso foi tremendo, foi assim o divisor de águas na minha vida, né? Então, praticar, né? Então teve, como eu falei para vocês, princípios e também ferramentas. Isso aqui foi uma ferramenta que eu apliquei, esses percentuais. E os princípios eu acabei de compartilhar com vocês. Então aqui, gente, primeira divisão, 10% eu vou doar, né? E esse princípio da generosidade, princípio da doação, ele é tremendo. Vou ter que usar essa palavra novamente porque é difícil, falta palavras para explicar o quão a gente é abençoado com esse princípio. Então, esse princípio da doação, ele pode ser feito de diversas formas. Você pode doar para uma instituição religiosa que você queira, você pode ajudar um parente, um familiar próximo, você pode ajudar uma instituição de caridade. O importante é você ter no coração esse princípio da generosidade.
Se você pegar a lista dos 5 pessoas mais ricas do mundo, todos eles aplicam esse princípio da generosidade. Posso citar aqui o Bill Gates, que já doou várias vezes a sua fortuna e, por incrível que pareça, o faturamento dele não para de crescer. Então, o princípio que ele aplicou e da generosidade, e ele tem tido retorno disso. Isso independente de religião, independente de credo, né? Esse princípio, se ele for aplicado, esse princípio da doação, do transbordo na vida de outras pessoas, eu tenho certeza que você vai colher, né, esse fruto, essa semente da generosidade. Entendido a doação e generosidade, gente? Né? Pesquise mais sobre isso, sobre generosidade, sobre doação, e ajude seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, uma pessoa que você conheça que está passando por dificuldade. Então esse princípio ele é tremendo. E eu quero compartilhar com vocês que eu nunca deixei de praticar esse princípio na minha vida financeira desde que eu apliquei essa ferramenta, e na verdade ele nunca nos fez falta. Então esse princípio, tudo que sai da sua mão não sai da sua vida. Então ele é sensacional. Aplique, que você faça um teste e você vai ver que isso funciona. Ok, gente? Princípio da generosidade, né, que é a primeira semente ali aplicado. Em segundo, você vai pegar 5% desse salário, vai colocar em dinheiro na sua carteira. Isso é um exercício, né, para o nosso cérebro, que ele consegue visualizar o dinheiro. E aí tem outra coisa que acontece aqui quando a gente aplica esse princípio, que a gente vai matando a escassez. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a escassez, e a gente vai conseguindo matar essa escassez, que é uma velha gota de 300 kg que mora no edifício. Na próxima aula eu explico para vocês. Então esse princípio do salário, você vai pegar 5% em dinheiro e colocar na sua carteira, para você ter, quando você estiver caminhando na rua, quando você for em algum lugar, e você ter um dinheiro consigo, ok? 5% se pague. E esse se pagar, tem outra coisa tremenda que acontece aqui, que é a questão do merecimento. Quando você pega um dinheiro para você, para comprar o que você quiser, com o teu desejo do teu coração, né, você pode juntar esse valor para comprar algo maior, você pode gastar com sua família numa viagem inesperada, num jantar. Então isso é uma questão de merecimento. Você trabalha outra crença, que é o merecimento. Então esse 5% ele é importante. Você deve pegar em dinheiro e colocar na sua carteira. Ok? E agora nós vamos para o terceiro, e aqui foi a minha maior dificuldade, talvez seja a dificuldade de vocês. Vocês podem me falar assim, mas Rafa, eu não estou conseguindo nem pagar com 100% do que eu ganho as minhas contas, os meus gastos pessoais. Como é que eu vou conseguir pagar com 60%? Isso é impossível. Não é impossível, porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Esse princípio, essa divisão aqui, esse percentual, é 60% de gastos, 60% eu tenho que ter aqui dentro todos os meus gastos. Quando eu falo todos, são todos. Aluguel, alimentação, escola de criança, prestações de carro se você tiver. Então tudo que tiver de gastos você vai ter aqui dentro. Água, luz, telefone, né, roupas, tudo que você tiver de gastos ele vai ter que encaixar dentro desses 60%. E quando eu fui fazer essa conta, na primeira sentada que eu apliquei essa ferramenta de percentuais de divisão de orçamento dentro da minha planilha, eu estava com um gasto de 74%. Né? Eu já praticava ali os 10% de doação e os gastos estavam 74%. Ou seja, de alguma coisa que a gente vai ver embaixo ali, eu não conseguia fazer, não conseguia investir, não conseguia sonhar, que são os próximos pontos que a gente vai ver. E eu sentei, olhei e disse assim, não tem como, 74%, olhando para minha entrada, era impossível eu diminuir. Eu já tinha uma vida muito simples, tinha um carro 1000, as contas eram todas equilibradas, então não viajava, não ia em restaurantes quase, então era uma vida bem simples e não tinha como eu diminuir para 60%. Aí eu fui até o meu professor de finanças daquela época que estava me ajudando e perguntei, olha, não tem como a gente diminuir isso aqui, porque eu já estou com todos os gastos quase 74% eu tenho tudo equilibrado. E ele disse assim, então você tem que fazer algo, você tem que aumentar a sua fonte de renda. Foi onde então que eu comecei
a procurar agregar valor na minha empresa, procurar fechar novos negócios, novas parcerias, abrir novas empresas para poder aumentar essa minha entrada. E aí sim, eu conseguindo aumentar a entrada, eu consegui encaixar todos os meus gastos nesses 60%. E já vou logo avisando para vocês que essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, você vai ter que baixar para 50% e na terceira etapa, 40%. Mas se você aumentar a sua renda consideravelmente, isso vai acontecer facilmente. Só que a gente tem que ter o quê? Perseverança, porque às vezes leva um tempo, né? A gente tem que passar o tempo para a gente poder começar a colher os frutos de algum investimento, de algum novo negócio, de alguma renda extra que você vai aplicar aí na sua vida. Ok, gente? Então vamos lá. Número 3, 60% tem que estar todos os meus gastos aqui. 4, 10% eu vou investir, vai ser uma semente que vai ser plantada para um investimento futuro. E aí nós já estamos falando aqui de outra semente. Voltando aqui nos gastos, esses gastos aqui, naquele nosso tripé que eu comentei com vocês lá no início, ele é o pão. Né? Então o pão ele vai ser os gastos aqui, 50%. A primeira semente vai ser a semente da doação, a semente do transbordo, a semente da generosidade. E essa segunda semente vai ser, o terceiro do tripé lá, vai ser os 10% de investimento, os 10% de sonhar. Então, 10% eu vou investir como, gente? Eu vou investir, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu vou investir, em lotes, por exemplo, né? Então, eu vou pegar esse valor e vou investir em lotes. E 10% sonhar. Aí você vai dizer, meu sonho é uma viagem para Paris, é uma viagem para Miami, para Orlando. Então, esse sonho, ele vai caber dentro desses 10%, né? Se esse sonho, ele for o mesmo do que o investimento, eu quero ter minha casa própria. É um investimento e é um sonho. Então você pode somar esses 10% aqui e aí essa semente aqui do investimento, ela vai ser 20%. Né? Se você vai somar o investimento e sonhar. Se o teu sonho e o teu investimento for o mesmo, você vai juntar aqui. Mas, gente, uma viagem para a Europa não é um investimento. A não ser que for network, você vai fechar algum negócio por causa do brand, que são palavras que depois a gente vai aprendendo aí. Então, talvez você possa juntar esses dois aqui. Né? Você vai ter 20% nessa semente de investimentos. Me fiz entender, gente? Tá tudo certo aí? Se vocês tiverem dúvida, procura lá meu Instagram, Rafael1. Eu vou deixar essa imagem para vocês lá no meu Instagram, Rafael Daros 1, lá no Instagram. Vou deixar lá fixado para vocês essa semana, essa imagem aqui, para que vocês possam copiar e vocês possam usar e aplicar na sua vida. E a última vai ser os 5%, que é o abundar ou superabundar. O que é isso, Rafael? O abundar, você vai fazer algo que normalmente você não faz. Você vai surpreender a sua esposa com jantar, você vai comprar aquele presente que o seu filho, a sua filha tanto espera. É um dinheiro que você vai ter extra para você pensar em coisas que você não faria normalmente. Você vai fazer uma viagem de surpresa, você vai usar esse dinheiro com você, comprando talvez uma roupa, um tênis, um relógio um pouco mais caro que você normalmente não comprava. E isso é muito importante porque quando você faz essa divisão desse tripé, semente, semente, pão, o pão você vai comer. São os gastos, é o desfrute, é você usar aquilo que você está trabalhando, que você está ali labutando para conseguir. Né? Que você está investindo, você está colhendo seus investimentos. A primeira semente vai ser a generosidade, vai ser a doação. E a segunda semente vai ser a semente do investimento. Então esse é o tripé que eu apliquei na minha vida pessoal, aplico até hoje, na divisão do meu orçamento familiar, ok? Como comentei com vocês, esse modelo ele é mais pessoal para você aplicar na sua casa e logo em breve eu vou compartilhar um modelo que você pode aplicar na sua empresa. Porém, já vou logo deixando aqui para vocês, já falando para vocês que os princípios são os mesmos, é o mesmo tripé. Na sua empresa você vai ter que investir, você vai ter os seus gastos e você vai ter que ter os investimentos também. O formato muda um pouquinho aqui, mas eu vou compartilhar com vocês. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aqui no YouTube, no chat, que eu sempre olho. Pode me mandar no direct do Instagram, que eu vou estar respondendo vocês. E é uma honra, um prazer poder servir, poder ajudar vocês.
Tudo certo, gente? Um abraço para vocês. Lembre-se, semana que vem, na terça-feira, né, acompanhe meus stories lá do Instagram, que eu vou compartilhar com vocês a nossa próxima aula, que provavelmente a gente vai fazer ao vivo, já que nessa semana a gente não conseguiu que o YouTube nos entregasse o vídeo. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima.